agir junto. Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente. E se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, numa crise no relacionamento, como que você agiria? Qual seria o seu papel? De que maneira? Manda pra gente seu comentário aqui no nosso WhatsApp, que aqui no nosso estúdio a gente recebe Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença. Boa tarde. Recebemos aqui duas mamães maravilhosas. Alessandra, obrigada, Lê, pela sua presença, viu? Junto também com a Priscila. Estão aqui representando, vão trazer a fala de mãe. Inclusive, são 3 filhos, né, que cada uma tem. Priscila, vamos lá. Olhando essas cenas, vendo a agressão, seja ela por qualquer motivo que tenha sido, como é que você, como mãe, reagiria diante de uma situação dessa? Então, nessa questão que a gente vê ali, eu não passaria pano para o meu filho. Eu tenho um filho de 19 anos, eu não passaria pano para ele. Não ficaria do lado dele, com certeza ficaria do lado da moça ali, né? Porque ele cometendo uma violência e eu cometendo junto, né, um crime, eu estaria conivente com ele, com o crime, né? Então, eu ficaria completamente contra ele e a favor da jovem, tentando proteger, não interferir a ponto de entrar numa agressão junto, né? A gente sabe que não é fácil separar, né, o coração, o sentimento de mãe ali naquela hora, mas daqui a pouquinho a Elza vai falar até onde a gente pode ir, de que maneira também. E para você, Alessandra, como é que é ver essas cenas, ver a que ponto a família entra, e não para ajudar, e sim para atrapalhar? É complicado porque primeiro você precisa pedir no que eu acredito, tá? Pedir a Deus um equilíbrio muito grande, porque dependendo da situação, do que está acontecendo no dado momento, da discussão, do que aconteceu antes, as emoções afloram e geralmente você tende a tomar um partido. É muito difícil ser imparcial ante uma briga conjugal. E hoje já não se aceita mais aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas faz necessário pedir coerência, parar, respirar, analisar a situação e, na pior das hipóteses, buscar ser um apaziguador. Porque toda história tem 2 lados, sempre tem 2 lados. E se você se deixar levar pela emoção, pela maternidade, pela sua opinião, né, pelo que se ganha, pelo que se perde, geralmente você perde a cabeça e acaba fazendo besteira. Ninguém está imune a isso. Então, eu tento, dentro daquilo que eu posso, mãe de 3 filhos, já passei por algumas situações bem complicadas, onde você realmente é tentada a tomar uma decisão, a tomar um partido, a fazer alguma coisa, a expor o que você pensa, a jogar para fora. Mas eu acho que Deus é muito bom para mim, eu acho não, Ele é muito bom e me ajuda a pensar. Porque, e depois? Eu convido o pessoal de casa a participar com a gente já vai abrir espaço agora aqui no nosso WhatsApp. Qual é o papel da família diante de uma crise com um casal, né? Seja seu filho, sua filha, sobrinhos. Qual é o papel da família? Elza, conta pra gente. A gente precisa entender que é o seguinte, quando a gente casa, a gente casou por escolher aquela pessoa. A nossa família de origem passa a ser a nossa parentela e a nossa família de escolha passa a ser, de fato, a nossa família, nossos cônjuges e nossos filhos. E aquela família de escolha é a família mais importante. E aqui ficou, precisa ter limite de atuação. Então, não invadir o espaço, chegar dentro da casa do genro, da nora, falando sobre o que acontece, deixa de acontecer, como é que tem que funcionar o esquema de limpeza, de organização, de educação dos filhos. O papel dos pais frente a uma crise conjugal, que todo mundo vai viver uma crise conjugal em algum momento do relacionamento, né? Até porque a gente passa por isso para amadurecer a relação, é de mediador, é de neutralidade. E perguntar se pode aconselhar, não é se intrometer, não é dar a própria opinião. Aí, nessa coisa de tomar o partido, você acaba condenando uma pessoa e sem escutar a parte dela. Uma das coisas que a gente casado, namorando, já desde o namoro, porque namoro é um pré-casamento, né? Você já está treinando ali no divórcio. O divórcio, geralmente, as coisas que acontecem no divórcio já aparecem no namoro.
evita falar da sua vida pessoal, dos seus desafios de um relacionamento com os pais do seu parceiro. Sabe por quê? Por mais que ele esteja errado, tem um partido emocional ali. E você vai ficar exposta ou exposto, não vai se sentir defendida como gostaria, e aí vai idealizar uma proteção desses pais, e isso não vai acontecer. Então, a gente tem que ter sabedoria do quanto a gente vai expor e estabelecer os limites. Olha, aqui é a minha casa, aqui são as minhas regras. Se a sogra é invasiva, é o filho que precisa se colocar. Mãe, aqui é a minha casa e a minha mulher manda aqui igual a mim. E se é a sogra da outra parte, fazer do mesmo jeito. Então, Mas tem todo pontos, mundo tem que impor esse limite. tem e a gente tem que ter bom assuntos. senso, né? Então, esse bom senso é muito importante porque tem assuntos, chega numa determinada situação, que talvez a interferência do pai e da mãe ali seja extremamente necessária. Se um está partindo para cima do outro, por exemplo, o pai e a mãe entrar para tentar apaziguar, opa, peraí, não, ninguém vai agredir ninguém aqui, não. Exatamente. Né? Num momento como esse, se torna necessário. Mas aí a gente vê hoje, a gente está trazendo para vocês 3 casos essa semana de sogras que pioraram a situação. Não só sogros também, a gente viu ali cunhado entrando no meio para agredir. Ainda por cima, não interessa quem estava certo, quem estava errado ali, é a parte mais fraca, né? O que isso, o que essa representa, Elza? Essa interferência é destruidora para o relacionamento, para as emoções de todas as partes, né? Traz muitos danos, inclusive para os filhos. Tinha criança presenciando essa agressão, mas uma coisa que a gente começa a refletir é aquele filho está refletindo a referência que esses pais trouxeram, né? De não estabelecer esse rompimento, essa castração de, eu te libero para você ser feliz, para você ser adulto, para você ser próspero, para você ser um pai de família, uma mãe de família honrada. A gente tem que deixar os filhos crescerem e viverem as próprias experiências. Aí você vai lá e bate na mulher para proteger o seu bebê. Ela está tratando o cara como um bebezão. Ajuda a matar para proteger o patrimônio do bebezão. Então, assim, você vê uma imaturidade dos próprios pais que foi projetada nos filhos. É complicado. Você tem filho projetando, achando, né, que aquele filho vai escolher o cônjuge que você quer, a profissão que você quer, a religião que você quer. Gente, é pedir para ser frustrado. E aí você vai vendo, aí quando casa, destrói a outra parte. Eu sou terapeuta de casal e família. O que eu tenho de demanda, de reclamação, de interferência, de pais na vida do casal, vocês não estão... Não é muito grande. E é altamente destruidor. Sabe por quê? Porque os vínculos vão se quebrando. A pessoa começa a ter que escolher, romper um laço para ficar com o outro. E é muito difícil fazer essa escolha. Então, a gente tem que ter bom senso, sabedoria, principalmente os pais. Perfeito. Os pais. Tem aqui já vários comentários, vou ler. Boa tarde, Robertinho. O papel da família é apaziguar, não tomar partido, e sim ouvir os dois lados, pois podemos tomar partido ficando do lado errado. Tem um outro relato. Roberto, eu sou mãe de 2 filhas e todas as 2 já casadas. Já aconteceram separações e elas me pediram, pediram a minha opinião. Eu falei assim, o melhor de tudo é ter diálogo no relacionamento. Se não dá certo, falei para se separarem. Acho que pai e mãe têm que estar ali para ajudar a auxiliar nesses momentos difíceis, aconselhar e não ir para agressão nunca na vida. Mas quando você dá a opinião que o melhor é se separar, quem tem que encontrar o melhor é o casal, não são os pais. Aí já é uma interferência. A gente tem que ter cuidado para não manipular o relacionamento das pessoas. Mas quando está nítido que não dá certo. Mas o casal precisa encontrar essa decisão. Sabe por quê? Senão a minha mãe falou que eu tenho que me separar de você. Aí eles ficam bem, acabou a imagem da... você leva essa culpa nas costas. Acabou a imagem. Mas também o pai e a mãe fizeram o papel deles, né? Sim, mas a gente tem que entender que é neutralidade. Não é o nosso papel de dizer o que eles têm que fazer. Porque se amanhã ou depois se separa e dá errado e fica sozinho, mas eu me separei porque você mandou. Eu amava ela. Eu queria ter lutado. Por que você não me ajudou a lutar? Por que você... E aí você transfere, você leva uma culpa daquilo que nem foi sua escolha. Porque da minha história eu dou conta. Então, a minha filha precisa dar conta da história dela. O meu filho tem que dar conta da história dele. Então, o papel é imparcial, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Isso para quem é maduro. Isso. É a maturidade que faz a diferença. Essa postura exige maturidade de todas as partes, mas a maturidade começa nos pais. Priscila, você viveu isso também, né? Sim. O que aconteceu? De que maneira que seus pais tentaram te ajudar? Na verdade, a minha mãe, ela, assim,
Eu admiro muito a minha mãe. A minha mãe, ela, além de ter maturidade, ela é experiente. Então, assim, tudo que ela viveu na vida, ela não quer que as filhas dela, né, que eu, minhas irmãs, sofram as mesmas consequências que ela viveu. E ela é uma mãe que interfere, sim, ela aconselha, sim, e os conselhos dela sempre são bons. Ela é mãe de um homem também, e ela sempre ficou do lado das minhas cunhadas quando necessário. Então, assim, ela sempre ficou do lado certo. E, para mim, na minha vida, foi fundamental o conselho dela de não dá certo, se separa, ou eu vou perder você. Porque Então, assim, quando a minha mãe tem um olhar, quando minha mãe a gente tem... não está falando só de uma briga, de uma falta de diálogo, algo que talvez possa ser ajustado na terapia. A gente está mostrando aqui casos que foi maquiado ali sogra e filho, né, mãe e filho, confabulando contra, né, uma vida, a vida da nora. Então, assim, chega num ponto que você apoiar uma atitude errada do seu filho, ou então você também ser omisso demais, vendo que às vezes seu filho está agredindo a sua filha e ainda entra no meio dessa briga, né? É sobre isso que a gente precisa entender qual é o papel da família nessas horas. E no momento em que minha mãe vinha, assim, no momento, assim, enquanto tá tudo bem, tá levando, mas no momento que ela via assim, não dá, é a hora que ela chega para mim e fala assim, acabou, não dá. Não dá, ou você vai perder a sua vida, né? A esse ponto minha mãe chegou na minha vida. Então, assim, a ponto de interferir dessa forma. E você ouviu a sua mãe? Ouvi, com certeza. Que ponto é esse, Elza? Olha só, provavelmente a gente está falando aqui de uma relação extremamente violenta, abusiva, onde tem um nível de dependência muito grande. Exatamente o que a gente mostrou hoje. Quando a gente tem essa percepção que uma das partes está muito dependente, tem até uma cegueira emocional envolvida, o nosso papel é alertar. Ei, deixa eu conversar com você, estou preocupada. Vamos olhar para os traços dessa relação. Olha o comportamento de vocês. Vocês não se respeitam, vocês se agridem, as crianças estão sofrendo, tem inúmeras traições, vocês já foram parar em delegacia. Isso aqui não está saudável. E você, só que tem uma questão, não adianta só direcionar para uma separação e não trazer um acolhimento, porque muitas vezes a mulher, por exemplo, não se separa porque ela não tem para onde ir, ela tem menino a tiracolo. Então, quando a família fala, diz, ó, se você precisar da guarita, a gente está aqui para te abraçar e te acolher. Provavelmente, o acolhimento da mãe, junto com o conselho da mãe, encorajou ela a decidir por separar. Agora, só aconselhar e não acolher, não adianta. Então, é muito além de dar conselho, é dar apoio, é dar colo, é oferecer, às vezes, teto para morar, comida para comer. É o papel da família. A maternidade em si, ela é extremamente desafiadora. Porque nós passamos pelo período de você querer que essa criança cresça, né? Nós ficamos com aquela coisa que eu estou doido que você cresça logo para tomar suas decisões e me deixar em paz. Eu falo isso, doido que cresça logo, vai embora e me deixa em paz. Mas você precisa entender que é isso que ela falou, vai embora e vai viver a sua vida. Se precisar, você pode voltar. E esse se precisar, você pode voltar. E essa maturidade, ela precisa ser tão forte ao ponto de, se você sabe que é o seu filho ou a sua filha que está a ponto de fazer uma besteira e você quer realmente interferir e ajudar, se preciso for, você precisa fazer isso da forma legal, da forma que precisa ser feito. Da forma que precisa ser feita. Dói, porque, né, que Deus me guarde. Nós estamos falando de um filho que a gente tanto ama, mas essa separação, ela existe. E ela precisa ser feita de forma madura, saudável e consciente. Então, num caso extremo, se você sabe que está à beira de acontecer algo sério, você precisa tomar também uma medida séria. Porque só interferir de forma fantasiosa não funciona. Se tem que denunciar, então vamos denunciar. O caso dessa mãe, por exemplo, que se o filho... Poxa, como é que...
vou matar planejar uma morte. Eu vou matar, eu vou alejar. Então, meu E a filho, mãe conta participar comigo. disso. A mãe ajudou a Que destruir a Deus vida me do filho. guarde. Exatamente. Então, se eu preciso fazer alguma coisa, tem que ser uma intervenção eficaz. Ética. Pra Porque você ajudar, vai né? perder de uma forma ou de outra. A verdade é que você vai estar perdendo esse filho de uma forma ou de outra. Se precisa internar, então vamos internar. Se é para intervir, que seja de forma madura. Madura. Agora, Esse é o apoiar, desafio da maternidade. planejar e matar, né? E executar o plano. Eu Olha vou só. matar, me ajuda? Tem aqui vários comentários também. Olha, Berta, meu irmão se separou da minha cunhada e do meu sobrinho por causa de uma amante. Minha mãe interferiu e disse para ele: você vai dar tudo para sua esposa e filhos. Ela construiu tudo com você. Comece com essa como você começou sua família, do zero. Se ela te ama, vai gostar de construir. Esse é o comentário que chegou pra gente. Tem outro relato também. Boa tarde, Alberto. Então, eu tenho uma filha que está separada há 2 anos devido o ex dela ser usuário de drogas. Porém, eles têm uma filhinha de 4 anos. Como ele não tem lugar certo para morar, a minha filha não aceita ele pegar a filha, né? Tá certo. E aí começam as ameaças contra a minha filha. Mas eu, como mãe, eu falo para ela procurar os direitos dela e da criança e não entrar em brigas, pois pode prejudicar a criança, a mim que sou mãe. Eu falo para ela se separar sem brigas, né? E é isso, vai na justiça resolver. A justiça está aí para essa situação, os meios legais. Tem outro comentário aqui, boa tarde, Alberto. As pessoas confundem apoiar com concordar. A pessoa pode apoiar e não concordar com o que o filho ou filha faz. Tem outro relato também muito interessante que diz: eu converso com meu filho sobre a agressão. A agressão física das mulheres, eu não apoio isso. Minhas noras são como filhas. E graças a Deus também, né, meus filhos foram educados a serem um bom esposo. Nunca que eu apoie esse tipo de comportamento. Esse é um relato de uma mãe. E tem, enfim, tem muitos comentários, viu, gente? Tentei separar alguns aqui. Vou ler só mais um. Roberta, cadê? Boa tarde, gostaria de não falar o meu nome, mas estou no processo de separação e comigo foi diferente. Ele colocou toda a minha família contra mim. Está morando na minha casa, eu estou de aluguel em tratamento médico. Ele aproveitou de um momento de fragilidade para usar de esperteza. Tem gente que se aproveita também nessas horas, né, Elza? Por isso que tomar o partido é complicado, né? Porque é o que ela falou, existem duas versões, mas existe a verdade. E a pessoa pode estar maquiando toda a verdade. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, quando vai aconselhar. Aconselhar era uma coisa, tentar convencer do nosso viés, da nossa verdade é outra, né? Cada um tem o seu ponto de vista e cada um está vivendo a sua própria experiência. Acho que todo mundo precisa estabelecer limites. Vou dar só um exemplo. Minha mãe é uma pessoa radical, eu já conheço, quando foi viver lá em casa com a gente, no hospital ainda eu conversei com ela, ó, nós vamos fazer um combinado. Você está indo para viver com a gente lá em casa, a gente vai cuidar de você com todo o amor do mundo. Mas lá é a casa da Elza e do Giovanni. Então, você pode ver o pau quebrando. Você não vai interferir. Depois, você me chama de canto e me dá o conselho. Às vezes, ela vê a gente se mordendo em casa, ela, na finesse, quietinha. Depois, ela fala, ó, isso aqui e tal e tal. Mas ela não se envolve. É óbvio que a gente vive uma relação respeitosa e saudável. Mas eu precisei estabelecer, por quê? Porque senão ia virar um emaranhado de coisas. Ela é a minha mãe, dentro da minha casa. Como é que o meu marido ficaria? Seria terrível. Então, a gente precisa estabelecer com os nossos pais também. Desde o início, para não ver a situação crescendo, virando uma bola de neve, é chegar num ponto, como que a gente viu, das mães apoiando, entrando na briga, que de ex com ex, e ainda por cima planejando também, fazendo, Destruiu né? a vida do filho dela. Matando, ajudando ali, né, na morte, no plano de matar a ex-nora. Ela vai visitar o bebê dela na cadeia agora. Pois é. Obrigada, Elza, pela sua participação com a gente. agradeço. Ale, obrigado também pela sua presença. Pri também. Dá um beijo nas eternas crianças, né? Que eles nunca crescem. Nossa,